Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira vamos com muita informação do Santos aqui para você. Vamos falar de Cauã Basile, Rony, Jefinho, Sandri, Ian, Vinícius Lira, Zé Ivaldo, Escobar, muita coisa, tá bom? Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype o vídeo. Começo de semana eu sei que você está com estoque de hypes aí renovados, tá bom, gente? Me permitam aqui um rápido recado para vocês. Vocês vão ver que eu tô meio farol baixo hoje, tô meio triste. Tô passando por uma situação aqui que eu vou compartilhar com vocês rapidamente, tá? Eu queria fazer um vídeo apenas sobre o Cauã Basile na hora do almoço desta terça-feira. Não foi possível porque a minha cachorrinha Marta está com um pequeno probleminha de saúde. Eu passei a madrugada de segunda para terça no hospital com ela, cheguei em casa 3 da manhã, não dormi nada essa noite, de preocupação também. Hoje pela manhã tive que voltar com ela de forma emergencial ao veterinário, então eu estou cansado, eu estou triste, eu estou preocupado, então por isso, e apenas por isso, não teve o nosso vídeo do horário do almoço, então esse vídeo provavelmente vai ficar longo, mas eu vou me esforçar aqui para que a gente tenha um bom conteúdo, tá bom? André, você não precisaria expor nada disso, mas vocês sabem, esse é meu jeito de ser, eu gosto de ser transparente com vocês, tá bom? E porque alguém pode ver esse vídeo e falar, pô, o cara tá numa má vontade do caramba. Não é isso, gente. Tanto não é verdade que eu tô aqui gravando esse vídeo agora que as coisas estão mais calmas, ela tá sendo observada no veterinário, tá bom? E por causa disso, você provavelmente já sabe do que eu vou falar agora, que é sobre o fico do Cauã Basile, mas como nós noticiamos ontem a situação de iminente saída do Cauã, eu queria fechar essa ponta da história, tá bom? Primeiro de tudo, né, gente, é importante apenas mandar um recado para aquelas pessoas que parecem que não têm cérebro, que aparecem por aqui para xingar a gente, tacar pedra, né? As pessoas não sabem nada da nossa vida e tacam pedra. Era óbvio que eu gravei o vídeo ontem antes da reunião do Marcelo Teixeira com os pais do Cauã que balizaram, né, que sacramentaram o fico dele. Eu gosto sempre de falar o horário que eu estou gravando. Ontem eu já estava com um monte de coisa na cabeça, eu não falei, mas o vídeo foi gravado por volta das 3 horas da tarde. A matéria sobre a ida do Cauã Basile para o Atlético Paranaense tinha acabado de subir no GE. Então eu não tenho bola de cristal, como eu gosto de dizer, e depois da gravação do nosso vídeo, o Santos conseguiu reverter a situação. Então, para evitar comentários de pessoas maldosas que não sabem o que falam, eu vou dizer para vocês que agora são 15 horas e mais 52 minutos. Se algo acontecer, não apenas sobre o Cauã Basile, mas sobre qualquer outro assunto, entre o momento em que eu gravo e o momento que esse vídeo está sendo publicado, 18 horas, saiba que este é um canal em que eu tento trazer as coisas mais atualizadas possíveis, mas nem sempre é possível. E como eu disse no vídeo de ontem, eu disse que em se confirmando a saída do Cauã, seria uma baixa e tanto para o Santos, mas que eu aguardava a carta na manga do Marcelo Teixeira, e ela existiu. E ele conseguiu fazer o Cauã Basile ficar. O garoto reformulou o seu contrato de imagem, de exploração da sua imagem. Para quem não sabe, o contrato de formação de um atleta só pode ser firmado a partir dos 14 anos. E o Cauã Basile só fará 14 anos a partir de junho. Até lá, o que o Santos pode fazer é um contrato para a exploração da sua imagem. Depois vem o contrato de formação, com salário, cláusula, etc. Pipipi, popopó, parará, timbum. Beleza? Então, o Santos fez algumas promessas à família do Cauã. Eu estou aqui diante de informações do repórter Caio Fábio, que assinou junto com, que apurou junto com a Nádia Mauad as informações sobre a ida do Cauã Basile. Veja só, o contrato de formação vai ter só pela assinatura do contrato, R$1 milhão. Inicialmente o Cauã Basile já vai ganhar um salário de executivo de empresa, R$35 mil. No último ano do acordo ele já vai estar ganhando 45 pau por mês. Tudo isso o Santos fez para seduzir o garoto e convencê-lo a ficar. Além disso,
segundo informações de diversas fontes que cobrem o Santos, Ademir Quintino, Lucas Mussetti, o presidente Marcelo Teixeira prometeu ao staff do Cauã, aos pais do Cauã, o Andrezinho, o ex-jogador, de que no médio e longo prazo haverá investimento na infraestrutura do Santos, e isso é urgente, isso é necessário, não apenas para o Cauã Basile, mas para todos. Os nossos jovens jogadores, as nossas promessas não podem treinar naqueles campos horrorosos que eles treinam, né? A região ali do CT Meninos da Vila é péssima, né? Tem cachorro que entra lá para fazer suas necessidades. Isso não é figura de linguagem, isso é verídico. Então precisa investir em infraestrutura, mas o fico do Cauã Basile é ótimo e precisa ser celebrado. O Santos promete, entrega, né, em termos financeiros, e prevaleceu o poder de persuasão do Marcelo Teixeira. Para aqueles que dizem que eu só critico, tá aí, ó. Aos 49, quase 50 do segundo tempo, o Marcelo Teixeira jogou o super trunfo e conseguiu garantir a manutenção de uma das principais joias de todos os tempos da categoria de base do Santos. E um último recado, não taquem pedra no menino, viu, gente? Ele é uma criança de 13 anos de idade. Ele não decide nada, ele é apenas uma criança. A decisão de fica ou vai, claramente, é de quem cuida da carreira do garoto. Deixa o menino ser feliz e jogar bola. Esse parece ser o dom que Deus deu para ele. Tá bom? Indo mais adiante, eu quero falar sobre Rony, que está no Atlético Mineiro. Peço mais uma vez o seu like. Agora há pouco, antes de eu gravar essa entrevista, o Paulo Brax, que é um dos diretores ali do Galo, deu uma entrevista coletiva, falou sobre os mais variados assuntos e disse que a negociação entre Santos e Atlético Mineiro pelo Rony não está sacramentada porque o Santos, nas palavras do Paulo Brax, ainda não chegou nos valores exigidos pelo Atlético Mineiro. Não deu mais detalhes. A gente não sabe se o Galo quer 3 milhões e o Santos está oferecendo 1, 2, se o Galo quer 50 trilhões de dólares, euros, a gente não sabe, mas as condições não foram alcançadas. O pano de fundo disso também é a necessidade de reposição do Atlético Mineiro. Estão falando aí da possível saída do Hulk para o Fluminense, haveria essa possibilidade do Rony vir para o Santos, e vocês conhecem o treinador do Galo, é o Sampaoli. Ele exige reforços só em qualquer situação. Imagina num cenário em que 2 dos principais atacantes do seu elenco podem sair. Então o Sampaoli quer contratações de outros jogadores para poder liberar o Rony. Mas se tem uma boa notícia nessa história, meus amigos, é que nessa mesma coletiva, o Paulo Brax anunciou que o Atlético Mineiro contratou um equatoriano jovem de 22 anos chamado Alan Minda, que joga, se eu não me engano, na Bélgica. Então, ele é um ponta esquerda, tá? É um jogador de beirada de campo. Então, seria provavelmente uma reposição ao Rony. Não é informação, é uma leitura dos fatos. Eu acho que chegando a tal reposição para o Rony, a negociação, enfim, será destravada, mas por hora o Rony não está fechado com o Santos. Outra negociação em compasso de espera é do Santos com o Independiente pelo Felipe Loyola. O jogador chileno não está acertado com o Santos ainda, apesar dele estar fazendo força para vir para o Santos, mas como o martelo não está batido, ele viajou para se apresentar para começar a pré-temporada com a camisa do Independiente. Mais uma novela que se arrasta, como tudo que acontece no Santos. Outro jogador que desperta interesse do Santos para a ponta esquerda, não sabemos se é um plano B ao Rony, se as negociações são independentes e complementares, é a do Jefinho, ponta esquerda, que está no Botafogo, jovem jogador de 25 anos. Segundo os jornalistas André Hernan e Felipe Silva na ESPN, o Santos cogita entrar na briga para ter o Jefinho. Não está sendo muito utilizado no Botafogo. Segundo estes dois jornalistas, existe uma proposta de um clube da China por empréstimo ao jogador e o Santos avalia apenas, por enquanto, se vai entrar com uma proposta para comprar o Jefinho. Quero trazer aqui para vocês números do Jefinho na última temporada, com a camisa do Botafogo. 26 jogos, apenas 12 como titular, 2 gols e 4 assistências, uma grande chance perdida, outras 3 grandes chances criadas. E o número que mais salta aos olhos são 42 dribles completos em 26 partidas. É uma média de quase 2 por jogo. O Jefinho é de fato um jogador habilidoso, mas que perdeu espaço tanto por a sua irregularidade
quanto pelas suas lesões que têm prejudicado a sua carreira. Quando ele tem a sua primeira passagem no Botafogo, ele surge muito bem, vai para o Lyon da França, quando volta, já não volta tão bem assim. Eu acho que o Jefinho seria um ponta driblador, mas veja só, gente, aí tem duas questões. A primeira delas o Santos está perdendo o Guilherme. Aliás, o presidente Marcelo Teixeira acabou de divulgar no seu Instagram um post de despedida ao Guilherme. E o Guilherme, goste você dele ou não, é irrefutável que ele é um goleador. Ele foi o artilheiro do Santos nas 2 últimas temporadas. O Santos precisaria repor na ponta esquerda, buscar alguém que também fosse goleador. E os nomes especulados até aqui, Vitinho do Internacional, Jefinho do Botafogo, estão longe de serem goleadores. Então isso me preocupa. E o segundo ponto se é para apostar num jogador como o Jefinho, que tem habilidade, mas que não é uma unanimidade, faz sentido ou é melhor apostar no Matheus Xavier? Pergunta retórica, né? Vocês sabem qual é a minha opinião. Então, eu não traria o Jefinho, espero que não passe de uma simples sondagem. Tá bom? Já que falei do Matheus Xavier, deixa eu dar um pulinho no elenco da Copinha rapidamente para te informar o seguinte. O jovem lateral, muito bom lateral, Vinícius Lira, foi liberado, não deve jogar amanhã, quarta-feira, e também não deve jogar o jogo derradeiro da primeira fase no sábado. Por quê? Vai integrar o elenco de profissionais. Só que aí, gente, aconteceu uma reviravolta, que é o seguinte, por que o Vinícius Lira estava sendo chamado? Porque vocês se lembram quando o Santos foi eliminado pelo Corinthians no Paulistão do ano passado? Teve aquela expulsão do Escobar? Então o Escobar supostamente estava suspenso. Então o Santos deve ter o Souza como titular e precisaria de alguém para reserva. O Vinícius Lira foi chamado para reserva. Só que no sistema da Federação Paulista, o Escobar não consta como suspenso. E também o Zé Ivaldo, né, que ficou suspenso naquele mesmo jogo contra o Corinthians. O que o Lucas Mussetti nos informa? Que suspender, manter a suspensão de um jogador de um campeonato para o outro, ele só ocorre mediante julgamento, o que aparentemente não aconteceu. Então, em que pese o fato de terem sido suspensos, oficialmente a Federação Paulista de Futebol não considera Escobar e Zé Ivaldo suspensos. Aí a pergunta que eu faço, e é puro desconhecimento da minha parte, vão devolver o Vinícius Lira para o time da Copinha? Ou não? Outra pergunta. Você, meu amigo e minha amiga que está acompanhando esse vídeo, tem segurança nessa informação da Federação Paulista? Eu, André, não escalaria nem o Escobar, nem o Zé Ivaldo. Vai que daqui a alguns dias alguém descobre, não, realmente eles tinham que estar suspensos, vamos tirar os pontos do Santos, vamos rebaixar o Santos por escalação irregular. É como dizem por aí, né, cautela e canja de galinha, a gente não faz mal a ninguém. Então, eu recomendo cautela. Deixa eles de fora, só para evitar a fadiga, como diria o carteiro Jaiminho do Chaves. Mas então tá aí a informação. Tem algumas lacunas, eu quero saber, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, agora já são 4 horas e 2 minutos, a gente não tem a informação se o Vinícius Lira vai ser desconvocado, entre aspas, por profissional, tá bom? Mas eu estou te explicando aí essa questão. Mas tá aí registrado, o Lira foi chamado porque supostamente o Escobar estaria suspenso, mas a federação não lhe considera suspenso, tá bom? Enfim, vamos aguardar nos próximos dias, nas próximas horas, a gente já vai ter uma noção maior de como será a escalação do Santos para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre saídas de jogadores. Ontem nós falamos sobre o empréstimo do Patrick ao Remo e quem também não deve mais jogar com a camisa do Santos, pelo menos não nessa temporada, são os garotos Sandri e Ian. O Sandri esteve no elenco do Atlético na última edição do Campeonato Brasileiro da Série B e agora o Sandri está indo para o Criciúma, tá bom? O Sandri está indo para o Criciúma. Ele, deixa eu pegar aqui, acho que é isso, né? Se eu não falei bobagem, deixa eu checar, gente. Eu tô meio avoado, estou avoado, mas vamos lá.
Isso, Criciúma. Criciúma que recentemente contratou o Alisson, ex-volante do Santos, o MM Alisson. Mas o Alisson anunciou a sua aposentadoria, muitas dores no joelho, não conseguia mais seguir sua carreira, nem jogou. Rescindiu com o Criciúma, se aposentou e agora o Sandri vai para o Criciúma. Até o final do ano, tá? Até o fim da Série B. O Sandri fica no Criciúma. E o Ian está indo para o Avaí. Então o Santos está se livrando aí de jogadores que não teriam espaço. Sandri no Criciúma, Patrick no Remo, Ian no Avaí, Zanocelo foi vendido para o Ceará, o Fluminense comprou o Nonato em definitivo, o Enzo Monteiro está indo jogar na Coreia, o Ed Carlos já saiu, o Miguelito dos emprestados é o único que foi reintegrado. Falta o Santos resolver as situações dos laterais. Rainer, Kevson, Natan e do zagueiro Alex. Mas da lista de 17 emprestados, só restaram 4 pendências. Tá bom, gente? Então é isso. Acho que falei sobre tudo. Cauã Basile, Rony, Loyola, Jefinho, a saída do Guilherme, Sandri, Ian, Vinícius Lira, Escobar, Zé Ivaldo. Muita informação para vocês. Eu sei que muitos de vocês gostam de vídeos mais compactos, mas pelos motivos que eu já expliquei na abertura do vídeo, hoje só está sendo possível gravar este vídeo agora, então vai tudo junto de uma vez só. Me desculpem pelo tom mais triste, mas estamos aqui apesar dos pesares. Em caso de qualquer novidade, na medida do possível, eu reapareço por aqui e eu te peço apenas o seu like, tá bom? Não estou me fazendo de vítima nem de coitadinho, mas é um fato. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa agora, poderia estar lá no veterinário acompanhando minha cachorrinha. Na verdade, não poderia, né? Tem horário de visita. Mas enfim, estou aqui gravando para vocês porque esse aqui também é o meu compromisso com vocês. O que eu te peço em troca, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva. Ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os amigos um resumão desse para que mais pessoas fiquem bem informadas. Obrigado pelo apoio de sempre. É um combustível que eu tenho também para continuar produzindo conteúdo para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, a gente se vê a qualquer hora. Um abraço e tchau.